Eu quero trazer para os irmãos, nessa oportunidade, Evangelho segundo relatou João, no seu capítulo 4, versículo 31 a seguir. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, ou em outra tradução, mestre, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e é realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o semeador, um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar o que vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Até aí. A obra de Deus, irmãos, consiste em evangelização. O projeto de Deus é evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Evangelho todo, completo, por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Esse é o plano de Deus. A visão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é agora. Ele chama a atenção aqui, irmãos, e ele fala: levantai os vossos olhos. Irmãos, o levantar os vossos olhos é estar apercebidos e com uma coisa em mente: eu preciso enxergar que o mundo está no pecado. O mundo está em ruínas, desde o índio que mora numa selva até um grande empresário numa grande metrópole. Ele está caído, ele precisa do Senhor. Deu uma enrolada aqui nas cartolinas. Visão, irmãos. Consegue ver os olhos? O Senhor quer que você levante os seus olhos e veja que as pessoas precisam ser salvas. Ninguém vai evangelizar olhando para o chão, desanimado, cabisbaixo, descontente com a situação que vive. Não, tem que levantar os olhos. Quando Caim matou o seu irmão, o seu semblante decaiu, teve ódio no coração. Mas quando você levanta os seus olhos, você demonstra o seu amor pelos irmãos. O pecado dessa terra tem chegado às narinas do nosso Deus como um cheiro horrível, um cheiro podre. E a cura para essa nação é você, irmão, nós, eu, a igreja do Senhor. Ele não tem outro método, ele não tem outra maneira. O que ele tinha de fazer, ele fez. Hoje ele conta com cada um para levar a sua palavra. Levante os seus olhos e olhe. O Senhor, ele chama a atenção aqui no versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu te digo: levantai os vossos olhos e vede. Levanta os olhos e olhe. Perceba as terras que já estão brancas para sempre. É tempo, irmãos, de ceifar almas para o Senhor.
O método de Deus é a igreja. O momento é hoje, é agora. Ele precisa de nós, da nossa obediência, visão, levantar os olhos, contemplar o Senhor. É como se fossem duas linhas: buscar o Senhor e fazê-lo conhecido. Na horizontal, isso, certo? Vertical, né? Vertical, buscar o Senhor. Na horizontal, fazê-lo conhecido. Esse é o plano, irmãos. O apóstolo Saulo, quando era Saulo ainda, o apóstolo Paulo, quando ele teve encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele tinha uma visão errada. A irmã hoje pregou sobre ele aqui. E eu falei, está marcado aqui essa leitura para fazer. Só que ele tinha uma visão totalmente errada de quem era o povo de Deus. E ele ficou cego 3 dias. Quando ele recuperou a visão, ele acordou com a nova visão. Uma visão transformada. A visão que o Senhor restabeleceu. De perseguidor, tornou-se perseguido. Essa visão, irmãos, nós tínhamos uma visão diferente. Eu não gostava de crente. Um dia falaram para mim assim: certa pessoa se converteu ouvindo rádio. Eu falei, desse irmão novo, eu não gosto de rádio. E estou eu aqui no meio dos crentes. A minha visão hoje é diferente. A minha visão hoje é que esses bancos estejam repletos. Que essa igreja migra para lá. Que compramos o terreno do lado e fazemos uma casa maior. Essa é a visão, irmãos. Esse tem que ser a visão daqueles que semeiam a palavra de Deus. Não ficar cabisbaixo, resmungando, murmurando de alguma situação. Não, o Senhor não quer isso. Ninguém vai fazer o evangelismo olhando para o chão, olhando para as pedras. Eu vou porque sou obrigado. Eu vou porque o pastor me colocou. Não. O evangelho completo por toda a igreja, a todo mundo. Tem que ter visão. Foi uma das coisas que o Senhor falou para aquele discípulo, e a palavra dele é para nós hoje. Tenha visão. Aplaude o Senhor. O presidente americano John Kennedy foi assassinado no dia 22 de novembro de 1966, ao 12:30. Há 30 minutos, na cidade de Dallas, no Texas, há 30 minutos do ocorrido, todo mundo já sabia do seu assassinato. O Senhor Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos, pendurado no madeiro, para salvar eu, para salvar você. E até hoje, pessoas morrem sem saber essa verdade. Qual que é a diferença, irmãos? De morrer sem Cristo, conhecendo, ou morrer conhecendo? Por certo, quem conhece está caminhando para a salvação. Então o Senhor Jesus, Ele pede: levanta os vossos olhos, olha outros horizontes. Não fique murmurando, não fique reclamando, mas olhe para a frente, para o alto e para cima e para a frente. Aonde tem almas, o seu olhar às vezes passa despercebido, mas Ele quer que você levante. O Senhor não está falando de um campo aqui para colheita, não. Ele está falando de almas, de pessoas que estão morrendo sem ouvir falar do Senhor. O segundo plano, no versículo 36: e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem, se regozijem. Aqui vem o amor. Esse versículo nos mostra o amor, a paixão, compadecer-se do outro que está perecendo. Então ele diz: e o que ceifa recebe galardão. Para ceifar, irmãos, tem que ter amor.
Se a pessoa não tiver amor nessa causa, ele não vai falar do amor de Jesus para o mundo. Simplesmente a pessoa vem para a igreja, a pessoa volta, vai para o seu trabalho, muitas vezes damos um mau testemunho, mas e o falar do amor de Deus para as pessoas? Amor, irmãos. Amor. Seu coração, aonde brota os sentimentos, aqui representa o coração, mas é lá no teu subconsciente, na sua mente. Tem que ter amor pelas pessoas. Cristo nos amou ainda nós sendo pecadores. Nós devemos amar os pecadores, não concordar com os pecados deles, mas mostrar o amor de Deus. Nós temos que ler para as pessoas João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo que aquele crê. Então é para todos. Não pereça, mas tenha vida eterna. É o que está contido aqui. E o que ceifa recebe galardão e ajuda frutos para a vida eterna. Amor. Dá uma olhada no Apocalipse. A primeira carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2 do Apocalipse, versículo 3. No versículo 2: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isso aqui tem que ter amor para fazer. Para trabalhar na obra de Deus é pelo amor. Se não for por amor, não permanece fazendo a obra de Deus. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Por quê? Tenho pós na palavra e tenho contra. Tenho algo a favor de ti. Não negaste o meu nome. Tem trabalhado, mas deixou o primeiro amor. Irmãos, quando eu me batizei nessa igreja e eu vi que o batismo em nome de Jesus era o correto, porque a Bíblia não mostra outro, eu queria que o mundo todo fosse batizado em nome de Jesus. E esse desejo não mudou, não, irmãos. Ele continua ardendo dentro de mim. Eu quero que aqueles que não receberam o batismo em nome de Jesus, que ele possa receber. Tem que ser o teu desejo. Se a tua mãe, se o teu irmão, se alguém da tua família não recebeu ainda, tem esse desejo, coloque aos pés do Senhor e fale para ele. Mostre o seu coração. Mostre amor. Alexandre Magno foi um dos homens mais corajosos que pisou nesse solo da história. Não admitia covardia. Ele era um homem severo. E em certa ocasião, um soldado se escondeu dos inimigos. E passando, eles denunciaram aquele soldado. Falou: aquele soldado ali que se escondeu naquela batalha, dentro de uma caverna, dentro de um buraco. E ele passou pelo soldado, agarrou ele e chacoalhou ele para lá, para cá e falou assim: qual é o teu nome, soldado? Ele falou assim, todo trêmulo, tipo eu aqui ministrando a palavra: eu me chamo Alexandre, Senhor. Como que é teu nome, soldado? Eu me chamo Alexandre, Senhor. Ele falou: então toma uma atitude diferente, ou troca de nome. Devemos ter uma atitude diferente. Somos chamados cristãos. Ou a nossa conduta nos mostra cristãos para ganhar almas para o Senhor, ou trocamos de nome, ou seguimos a luta. Ele chacoalhava aquele servo dele. Ou você toma uma conduta diferente, ou troca o seu nome, porque era o nome dele. O soldado tinha o mesmo nome de Alexandre, e ele não admitia covardia. E o nosso Deus? Será que o nosso Deus
Ele é maior que Alexandre ou não? Cuidado com 3 palavras no dia de hoje: amanhã, depois e se. Amanhã eu faço. Amanhã eu atravesso a rua e falo com o meu vizinho. Amanhã. Depois. Outra hora. E se der certo? Não, irmãos. Voltando. O plano de salvação é para todo mundo. Por toda a igreja. Para todos. Evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Amém, irmãos? Amém. Terceiro plano, ide, versículo 38. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Eu vos enviei a ceifar. É o ídolo do Senhor. Eu vos enviei. Não foi homens, não foi pessoas, mas foi o Senhor que fez o convite e Ele está mandando nós. Dá para ver que é os pés? Então você precisa. Por que eu fui dobrar perto de mim? Então você precisa dos olhos para perceber. Você precisa do coração, ter vontade, colocar dentro do seu coração o desejo e os pés para te levar. Ide. Há 5 pelo menos motivos para evangelizar: para salvar nossa pele, porque o Senhor mandou. Se alguém morrer, nosso vizinho, nosso próximo, aquele sangue daquela pessoa, daquela alma, vai ser contado de nós, vai ser cobrado de nós. Primeiro, aí vem o tema do evangelismo esse ano: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque se o Senhor vai cobrar de mim, então o que é o ai, irmão? Condenação. Aprendemos ontem. O ai também é condenação. Segundo, pessoas estão no fogo. Foi o que Judas escreveu. Dá uma olhadinha na carta de Judas. Só tem um capítulo, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Conservar a nós mesmos. E, versículo 22, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai-vos alguns, arrebatando-os do fogo. Deles tendo misericórdia, com amor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então as almas que estão no fogo, é dever meu, é dever teu, chegar. Ninguém passa, irmãos, aonde tem alguém pegando fogo, no fogo, e passa de largo e deixa aquela pessoa lá queimando. É isso aqui que Judas falou. É isso que a palavra está falando. Pessoas estão no fogo. Terceiro, para apressar a volta do Senhor. Quando o Evangelho for anunciado a todos, aí o Senhor volta. É isso que está escrito na sua palavra. Quarto, para glorificar ao Senhor. Se não quer evangelizar por um desses motivos, mas pelo menos para glorificar o nosso Deus. A alegria no céu quando a pessoa se arrepende. A festa no céu quando o pecador entrega a sua vida a Jesus. A regozijo, alegria, quando alguém fala, eu quero Jesus agora.
Eu quero mudar de vida. Eu não quero viver o eu mais. Agora Cristo vive em mim. Alegria no céu, irmãos. Esse é o quinto passo para... Não, quarto passo. O quinto passo. Porque Ele mandou. Então, para salvar nossa pele, porque as pessoas estão no fogo, para apressar a volta do Senhor, para glorificar o Senhor e porque foi uma ordenança dele. Olha o que contém em Lucas, Marcos 16, 15. Estão compreendendo, irmãos? Marcos 16, 14 e 15. Finalmente, apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide, isto é uma ordem, irmãos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a algumas pessoas, não, a toda a criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. O problema da pessoa é se ele não crer. Mas o nosso dever é falar. O nosso dever é o que os nossos pés nos levem a falar do amor de Deus. O ide do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, eles fazem curso, gastam dinheiro com viagens, compram Bíblias, estudam teologia, gastam dinheiro com coisas para estar mais perto de Deus, para ter o conhecimento de Deus, mas não tem coragem de atravessar a rua para falar do amor de Deus para uma pessoa. De que serve o conhecimento para essa pessoa? Não serve muita coisa. Tem que ir, irmãos. Os seus pés não é para dar uma escapadinha de vez em quando, não. É para falar do amor de Deus. Só quem foi salvo, irmão, pode fazer isso. É uma obra intransferível. A ONU não pode evangelizar. O governo não evangeliza. As Nações Unidas não têm esse poder. Só quem recebeu Cristo, foi salvo por Ele, tem esse papel e pode fazer isso nas pessoas. O Senhor Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele fez a parte dele. Agora cabe a mim, cabe a você fazer a nossa parte, levar essa palavra. Romanos 10, 14 e 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 14 e 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Como é formosos, irmãos, como é bonito os pés daqueles que anunciam. Aqui o apóstolo Paulo estava falando uma escritura que está contida no livro de Isaías. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. É uma pena. O irmão José tem que obedecer ao Evangelho, irmãos. A igreja do Senhor tem que obedecer ao Evangelho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como que as pessoas vão crer se não ouvirem? Os seus pés têm que te levar, irmãos, para evangelizar. É o trabalho da igreja. Tem um grupo de evangelismo na igreja, eles fazem parte deles. Não. O ídolo do Senhor aqui é para todos.
É para mim, é para você, é para toda a igreja. Versículo 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esta era a fome do Senhor Jesus. Fazer a obra que foi proposta a Ele fazer. Não é nosso conhecimento, irmãos, que faz. É o Espírito Santo em nossas vidas. Ao abrir a nossa boca, é o Espírito Santo que vai falar através de nós. Interessante que na mensagem da irmã Edna nesta manhã, ela falou algo de Paulo. E João falou ontem, é a simplicidade do Evangelho. É isso que o Senhor quer. Pedro abrindo a boca para Cornélio, na casa de Cornélio. Olha a mensagem que ele pregou, irmãos. Foi salvo ali a família de Cornélio, os amigos, as pessoas mais chegadas de Cornélio. Ele não precisou de um discurso eloquente. O Senhor não precisa de grandes doutores, não. Ele pegou um homem que era pescador e fez ele pescador de homens. Ele pega uma mulher que não tem nem letra, coloca o Espírito Santo dentro dela e faz ela ganhar almas para o Senhor. Nós temos que ter, irmãos, a paixão de Rebeca, né? Que orava e falava: dai-me filhos, senão eu morro. Eu anotei aqui. Acho que é Ruth o nome dela, né? Raquel falava: dai-me filhos, senão eu morro. Isso tem que ser, irmãos, o nosso lema. Pedir ao Senhor: dai-me filhos espirituais. Dai-me almas para a tua casa. Aquilo que ela falava com gemidos, Raquel pedia, falava, questionava com seu esposo: eu preciso de filhos, senão eu morro. Assim tem que ser o desejo da igreja. Dai-me filhos, Senhor. Dai-me filhos, senão eu morro. E disse-lhe Pedro, uma das maiores mensagens, simplesmente ele abriu a boca e falou: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Estevão, irmãos, quem era Estevão? Era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele servindo a mesa das viúvas e falando de Deus para as pessoas. Ele não era doutor da lei, ele não era um homem eloquente, mas ele tinha o Espírito Santo e o coração dele latejava. A boca, o que a tua boca tem falado? Ou a nossa boca só tem murmurado? Ou só falamos mal da igreja, ou só falamos mal dos irmãos? A nossa boca, irmãos, tem que falar a palavra de Deus às pessoas. Pedro abrindo a boca, falava do amor de Deus. Paulo, os apóstolos, o Senhor Jesus, ele abria a boca dele, saía vida e saía dor. É isso que a igreja precisa, irmãos. É falar. Usa a sua boca, não para criticar, mas para falar de Deus. Há pessoas morrendo sem ouvir falar de Deus. Essa semana no trabalho, um jovem falou para mim: eu não acredito em Deus. Se fosse algum tempo eu ficaria revoltado. Eu fiquei feliz porque eu acredito em Deus. Ele falou: eu acredito numa força maior. E eu falei: da onde que vem essa força maior? E tem pessoas, irmãos, nos dias de hoje, que não sabem que Jesus Cristo morreu por ela. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei.
Ele usou a boca dele para passar para a igreja aquilo que ele recebeu do Senhor. Bob Pearson foi visitar um leprosário na Ásia, aonde tinha um monte de leprosos, pessoas que estavam ali esperando a morte, porque não tinha mais o que fazer. E tinha um senhor que tinha entregado a vida dele a Cristo. Ele já não tinha mais dedos, ele já não tinha mais dentes, ele já estava cego, ele já estava com as orelhas todas carcomidas pela lepra. E ele estava naquela situação ali. Só que quando Bob Pearson chegou diante dele, ele se apoiou com os cotovelos na sua cama e conseguiu se levantar ao tronco e deu um largo sorriso com a boca sem dente. Com um toco de dedo que sobrava na sua mão, ele apontou: eu vivo, porque o meu Redentor vive. O que te impede, irmão, de abrir a tua boca e falar? A língua dele já não tinha mais, porque a lepra tinha comido. Ele não podia falar aquilo que estava latente no seu coração, mas ele apontou para cima. Temos que falar, irmãos. Temos que usar a nossa boca. Hoje é o tempo. Agora, nesse momento. Nós que encontramos o pão, irmãos, vamos dividir ele com as pessoas. Nós que bebemos da fonte da água da vida, vamos oferecer àquelas pessoas que não conhecem. Nós que encontramos redenção, salvação no nome do Senhor, porque não há salvação fora do nome dele. Se pregar, irmão, é mentira. Em Romanos tem uma palavra, Romanos capítulo 5, versículo 12: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Se todos pecaram, todos precisam. Eu e você estamos contidos nesse versículo. Herdamos um pecado que não foi nós que cometemos. Um homem transgrediu a lei de Deus e pecou, e esse pecado a humanidade herdou. Aí não fica por aí, irmãos. Versículo 19: porque como por um homem, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É o Senhor Jesus que nos justifica. Veio, porém, a lei para a ofensa, que a ofensa mudasse, mas onde o pecado mudou, superabundou a graça. O mundo precisa saber disso, irmão. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aonde reinou o pecado, hoje reina a graça. Onde mudou o pecado, superabundou a graça. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem fomos feitos justificados. Fomos justificados. O mundo tem que saber disso, irmãos. E ele só vai saber quando nós abrirmos a nossa boca. A mulher samaritana, quando o Senhor passou para ter essa conversa aqui com os discípulos, ele já tinha tido a conversa com a samaritana. E quando o Senhor falou sobre a vida dela, ela saiu por toda a cidade anunciando: encontrei o profeta, encontrei alguém que sabe tudo sobre mim. O Senhor Jesus sabe tudo sobre você. O Senhor Jesus sabe tudo sobre mim. E o Senhor Jesus sabe, e Ele mandou que nós alcancemos essas pessoas que não sabem sobre mim. O endemoniado gadareno, o Senhor fez a cura. Ele chegou diante dele e falou: o que queres que eu te faça? E ele, endemoniado ali, vamos ler, Marcos, no seu capítulo 5, versículo 19.
19 e 20. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti, depois que ele expulsou o demônio dele. E o versículo 20 ele diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, Deca, 10, Polis, cidades, a 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Ele recebeu do Senhor a salvação, o perdão, os demônios que habitavam nele já não habitam mais. Agora eu vou falar desse amor das pessoas. Quantos bairros de Cascavel já falamos do amor de Deus? Ele pregou em 10 cidades, porque Decápolis, Dec significa 10, Polis, cidades. Ele pregou em 10 cidades circunvizinhas o que Deus fez na vida dele. O que ele tem feito na nossa vida, irmão? Há uma pesquisa que 2% só das pessoas, dos crentes, dos salvos, falam às outras pessoas. 2%. Isso é pesquisa concreta, irmãos. 5% dos crentes trazem outras pessoas para a igreja, porque estamos contentes com a situação. Eu estou servindo a Deus, a humanidade vai perecer. Isso não pode sentar na nossa cabeça. Amanhã eu falo, depois, ou se der. Cuidado, irmãos, amanhã não nos pertence. Vamos mudar essa estatística. Aquele homem, ele agradeceu tanto ao Senhor, que ele falou: vou pregar. Se pegar aqui, ó, contar 10 cidades, vou começar ali, Corbélia, Cascavel, Santa Teresa, Céu Azul, São Miguel, Medianeira, Matelândia, Foz, e por aí vai. 10 cidades. Aquele homem saiu pregando. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. As pessoas têm que se maravilhar com o Senhor, com o nosso testemunho. Eu era dessa forma, já não sou mais. Não precisa ser um pregador eloquente, basta abrir a boca e falar o que Jesus fez por nós. Não vamos morrer, irmãos, com essa receita que ouvimos hoje de manhã. Vamos mudar a receita do bolo para que outras pessoas possam se alegrar. Vamos falar do amor de Cristo para as pessoas. O que eu tinha para passar para os irmãos era isso. Espero que o Senhor tenha falado no